Agora eu quero falar para você sobre o desfecho de um caso aqui, ó, um caso de abuso sexual. Este aqui é o seguinte, este aqui vai deixar você muito revoltado. Sabe por quê? Vamos lá, meu diretor. Um líder religioso acusado de molestar mulheres foi condenado pela justiça. Mas, pasmem os senhores e as senhoras que me acompanham neste momento, essa não é a única novidade do caso. As vítimas agora fazem novas denúncias contra esse suspeito e a família dele, inclusive. Informação exclusiva, bota lá exclusivo, meu filho, na tela do Cidade Alerta. A gente vai conversar com o Rafael Ribeiro, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Já tem, inclusive, um entrevistado ali. Um caso, no mínimo, delicado, né, Rafa? Porque a gente respeita todas as crenças religiosas, cada um pode manifestar. Graças a Deus, no país, todos somos livres para isso. Mas usar uma determinada crença para atrair pessoas para o crime não dá, né, Rafa? Boa noite. Exatamente, Lúcio, você disse tudo, viu? Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta Minas. O julgamento desse líder religioso aconteceu hoje à tarde aqui em Patos de Minas e a sentença saiu. Nós trazemos essa notícia de maneira exclusiva junto com o assistente de acusação das vítimas, já que ele acompanhou, ele é advogado das vítimas, 4 vítimas aí, todas mulheres jovens que passaram por situações bastante complicadas aí nos últimos meses, anos, né? Porque elas estavam frequentando esse local, um centro religioso, e esse homem titulado pai de santo teria cometido diversos crimes. Nós contamos toda a história aqui na tela do Cidade Alerta Minas no ano passado. A investigação ela ocorreu ali entre março e junho, né? E a prisão desse homem em agosto. E são situações lamentáveis. Antes da gente contar o que ele fazia, vamos para a pena dele. Vamos conversar com o doutor Tiago. Doutor, hoje o senhor acompanhou todo o julgamento, participou ali, ouviu o Ministério Público, ouviu, né, a defesa desse líder religioso e a pena, pouco mais de 10 anos. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui para dar essa notícia, né, de que então teve enfim esse processo na primeira instância e esse líder religioso foi condenado a uma pena de 10 anos e 1 mês e trazendo um pouco mais de conforto, né, para as vítimas. As 4 adolescentes, 4 jovens que estão nesse processo ficaram mais confortáveis ao ver que a justiça condenou esse líder religioso. Agora, doutor, vamos para as práticas que foram colocadas dentro da investigação como crime. O que esse líder religioso lá no centro dele fazia com as jovens? Tem aí situações que elas levavam, né, menstruação para o centro e ele bebia esse líquido, algo muito nojento, Lúcio. Há também situações que ele cortava as vítimas também, né, praticava atos libidinosos, passando a mão no corpo. O que ele fazia? Vamos explicar para o pessoal que está em casa. Bom, o modus operandi desse líder religioso consistia em que, quando as jovens, quando os fiéis iam para a igreja dele, ele captava essas pessoas, ganhava a confiança e com a confiança ele começava então seu intento, o seu destino criminoso, que era a fraude sexual. Então ele aproveitava da condição de ser líder religioso, de ser um patriarca daquelas pessoas que estavam ali já procurando, já estavam mal. Elas estavam procurando um aconchego, um lar para que pudessem ser acolhidas. E então ele aproveitava dessa carência dessas jovens e começava o seu intento criminoso. Com a sua confiança, a partir da confiança que ele tinha com essas mulheres, ele já levava elas para outro departamento nessa igreja, na igreja dele, e lá nesse quarto para onde levava essas jovens, ele praticava esses atos criminosos. Por exemplo, acariciar seios, ele então praticava atos que fugia da instância da religião umbanda. Esse processo foi tão interessante que nós contamos com especialistas em líderes religiosos de religião, professores, teólogos, para que pudesse explicar até que ponto isso é da religião ou não. E todos os estudiosos, os teólogos que foram ouvidos, falaram que ele ultrapassou a religião e estava então
praticando crimes. Agora, um desses especialistas, Lúcio, é o professor, teólogo, umbandista Rodrigo Queiroz, que conversou com a gente aqui na tela do Cidade Alerta. Ele explicou que não faz parte da religião. Estamos falando do ser humano de um crime também, né? E aí, nessas tentativas, ele estaria, como a investigação apontou, ele dizia ele estar incorporado com o espírito ali e acabava usando isso para passar a mão nos seios das mulheres, tirava a roupa, era isso? Era isso. Então ele falava que ele estava possuído de uma entidade, só que isso foi comprovado, né, no inquérito, depois na instrução criminal, que foi a audiência perante o juiz, essa audiência que durou o dia inteiro de oitiva de testemunhas, e foi comprovado que aquilo não era da religião e que era um intuito lascívio, era um intuito sexual dele próprio, da pessoa, ser humano dele. E que não existe isso. Nenhuma religião tem esse conceito de pegar, ter que tocar em partes de qualquer pessoa que seja. Isso não existe na religião. Foram ouvidos vários teólogos que não existe esse encontro carnal para que busque a espiritualidade. E o compartilhamento de objetos, por exemplo, perfuro-cortantes que eram utilizados nos integrantes desse centro, que parece que cortava uma pessoa e cortava a outra com a mesma faca, era isso? Era isso. E lá foi investigado, acharam facas, acharam sangues. Então, para você ver que, olha o perigo que essas jovens estavam ocorrendo, porque poderiam até pegar doenças ali naquele tempo. Olha o perigo. Então, a partir do momento que descobriu que ele estava extrapolando, elas fizeram essa denúncia e hoje a justiça concretizou com a pena dele. A última que acabou representando, se eu não me engano, era uma menor de idade na época e agora maior de idade resolveu procurar o senhor também, resolveu representar na justiça. Ela, inclusive, teria relatado algumas coisas, né, que inclusive não conversou com a nossa reportagem, mas está nos autos do processo. Isso. Essa jovem é menor de idade, ela a princípio estava defendendo o líder religioso, depois ela viu que também estava sendo usada por ele e também fez a denúncia, está em tramitação, né, por ser segredo de justiça, mas ela também representou e é um processo apartado que provavelmente vai vir mais condenação para esse líder religioso. Em termo jurídico, 4 vítimas, o senhor acompanhou todo o processo, ele foi ali, denunciado pelo Ministério Público vezes 5. Explica pra gente o que foi essa denúncia e a decisão final, está satisfeita com ela? Bom, esse líder religioso foi denunciado por violência mediante fraude, que ele aproveitava de ser líder religioso e fraudava, charlatanismo, usava do seu charlatanismo para ter o cunho sexual. Então ele foi denunciado por 4 vítimas, 5 vezes. A pena dele chegou no patamar de 10 anos no regime fechado. Ele também teve o seu direito de liberdade negado, ou seja, ele vai ter que recorrer, se ele quiser recorrer, não sei, mas se ele quiser recorrer, ele vai recorrer em fechado, preso, ele não vai sair, tá? E a assistência da acusação entende que vamos pleitear mais penas. A pena é uma pena já que foi muito boa, as vítimas estão tranquilas, já estão já com a paz no coração, porque só de ser condenado, ele precisava de ser condenado, ele não poderia ser absolvido, então ele foi condenado. Só que a pena, tecnicamente, juridicamente, nós entendemos que pode aumentar mais. Então nós vamos pleitear mais penas para esse cidadão. E se comparado a alguns casos que a gente noticiou aqui na tela do Cidade Alerta, como em outra cidade próxima, onde um pai de santo foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Ou seja, essa pena não ainda foi algo satisfatório para as vítimas, né? O juiz, nesse caso, entendeu que é o concurso formal. Essa é uma técnica jurídica que ele pegou uma pena e aumentou ela de 2/3. Só que nós daqui da assistência e o Ministério Público entende que cada ato criminoso que ele fez, ele tem que ser condenado a uma pena. Então, cada ato, uma pena. Então, se foram 5 vezes, cada ato, uma pena. Então, 5 vezes 4, 20 anos. Então, tem que ser praticamente aí o dobro dessa pena que a gente vai pleitear.
Há alguma nova acusação a partir de agora? Porque parece que a delegada falou na época que o processo corria, mas qualquer nova acusação poderia abrir-se um inquérito novo. Há um inquérito correndo em paralelo, que não foi indiciado ainda, há um indiciamento e as vítimas, com essa condenação, né, que sentido eles, porque são várias pessoas ali que frequentavam esse local, elas podem procurar a justiça? Podem procurar a justiça. A doutora Tatiane, que foi a delegada responsável por esse inquérito, ela fez um trabalho minucioso, um trabalho muito bem feito, que agora foi concretizado com a justiça, que ele foi condenado. Então, o inquérito seguiu seus ritos normais. Então, se você é vítima, conhece alguma vítima desse criminoso, procure imediatamente a delegacia na pessoa da doutora Tatiane, que ela vai instaurar um inquérito e também vai pleitear a condenação, como aconteceu agora. Doutor Tiago, conversando com essas vítimas, elas falaram, ainda estamos com medo, porque em certo momento, no começo ali, quando surgiu o burburinho e a prisão em agosto, parece que a família estava ali, né, meio que trazendo represálias para essas vítimas. Como que está a situação com relação a isso? Existem denúncias feitas na polícia para acompanhar toda essa situação? Realmente elas estão se sentindo ameaçadas a andar na rua tranquilamente? Isso realmente aconteceu porque quando teve o início do inquérito, a família do réu tentou atrapalhar as investigações. Tanto é assim que a doutora delegada pediu a prisão dele justamente por isso, porque ele estava atrapalhando as investigações criminais. Então a família começou a angariar alguns detalhes. Como que eles estavam angariando alguns detalhes favoráveis para o réu? Ameaçando. Tanto é assim que hoje, na sentença que foi dada, ele foi condenado por crime de ameaça. E lembrando que, dentre as vítimas hoje, já existem outros processos em andamento, também de crime de ameaça, que mesmo após ele ser preso, ele continua com as ameaças através de familiares. E lembrando, senhores familiares do réu, não ameacem, porque vai todo mundo parar na cadeia. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui na tela do Cidade Alerta Minas, viu? Olha, a gente está acompanhando esse caso desde o início, estamos dando essa informação com exclusividade aqui na tela do Cidade Alerta. Inclusive, ele está preso, né? Ele foi preso em agosto do ano passado e continua nesse regime fechado, né? A gente abre espaço também para o advogado de defesa aí, né, desse réu, dessa pessoa que foi condenada. Se quiser conversar com a gente para falar sobre a defesa, claro, todos eles têm direito à ampla defesa, né, Lúcio? E a gente vai continuar por aqui acompanhando esse fato, porque pelo que eu entendi aqui, existem outros processos com relação à ameaça, perseguição, que podem vir a acontecer, aparecer aí na mídia a qualquer momento. Doutor, muito obrigado pela entrevista, pelos detalhes aqui exclusivamente. A gente volta com esse assunto a qualquer momento, viu, Lúcio? Trazendo os detalhes desse crime bárbaro que chocou a cidade de Patos de Minas. Se trata de um líder religioso intitulado Pai de Santo que usou a fragilidade dessas pessoas que iriam ali em busca da fé para enganar, para molestar, para cometer violência sexual e também fraude. Volto com você. Rafael, de acordo aí com o julgamento, né, com o inquérito, com tudo mais que a gente acompanha, que você traz pra gente, brincou com a fé das pessoas. E eu queria que você fizesse mais uma pergunta ao doutor que está aí, o advogado, sobre a família. Parece que a família tinha uma participação nesse caso em ameaçar as vítimas, tentar coibir essas pessoas para denunciarem. Ou a família também sabia do que acontecia lá nesse local, nesse centro, vamos dizer assim, ou não? Como é que fica a família nesse caso todo aí, além do homem que já está condenado e preso? Lúcio, o advogado até respondeu essa pergunta, mas eu vou aprofundar essa pergunta. O Lúcio André quer saber o seguinte, se a família sabia dessas ameaças, a família participou dessas ameaças. Agora eu quero completar, porque parece que a mulher do réu, ela disse que não sabia de nada. Logo depois, né, as vítimas disseram que ela sabia de tudo. Qual que é a participação dela com relação a isso? Ela compactuava com a situação? E como eram essas ameaças com as vítimas, né, que estavam nesse centro religioso? Bom, a esposa do réu, ela não foi indiciada. A princípio, ela foi investigada, mas ela não foi indiciada porque não teve elementos
que ela estaria envolvida. Mas, se caso aprofundar nas investigações e descobrir que ela está envolvida, volta o inquérito contra ela também, tá? E em relação às ameaças contra as vítimas, partiu de outros membros da igreja, inclusive essa outra menor também começou a mandar ameaças para as vítimas. Então, membros da igreja começou a coagir as vítimas para que tirassem a queixa, porque atrapalhariam o templo. Só que depois foi verificado que ele usava tanto as vítimas quanto os membros para atacar. E até os próprios membros depois pediram perdão, pediram desculpa, porque falou assim, olha, a gente está sendo usado por ele, manipulado por ele. Então, às vezes até aquele canal que estava sendo de ameaça parou porque viu que estava sendo manipulado pelo criminoso. Uma situação de manipulação mesmo. E o local ali que funciona, né? Por acaso a justiça, você pediu à justiça a fiscalização desse templo? É claro que é para ver se as situações ainda estavam acontecendo ali e a legalidade disso para fechar o local, né? É claro que precisa aí de uma autorização, a prefeitura emitiu um alvará de funcionamento. Nós pedimos já o fechamento desse templo, até para que não tenha mais vítimas. Hoje, pelo que nós sabemos, esse templo não está mais em funcionamento, mas se caso tiver em funcionamento e alguém esteja participando desse templo, tome muito cuidado, que pode ser vítima também, como aconteceu com as jovens. Muito bom, muito obrigado, doutor, mais uma vez. Lúcio, eu volto com você. Valeu, Rafa, obrigado pelas informações. Eu estava dando uma olhada aqui no Código Penal, minha gente. Me parece que tem uma moça que era adolescente no momento em que ocorreu esse abuso sexual. Aí a pena aumenta de 8 a 15 anos. E existe uma notícia boa, que ainda não é totalmente boa, porque falta configurar, falta sacramentar. Está tramitando já, lá no Congresso em Brasília, uma situação assim, para aumentar a pena desse tipo de caso, de 12 a 20 anos de cadeia. Porque, de repente, as pessoas estão se perguntando em casa, mas só 10 anos esse cara vai tomar de cana? Só isso? Por tudo que fez? São 5 pessoas envolvidas? E as outras que vão surgir a partir de agora? Já pensou? Então, de 12 a 20, vamos torcer para que isso seja aprovado o mais rápido possível, para que essa lei passe a valer. Por quê? Se o abuso ocorreu quando essa jovem era ainda antes dos 18 anos, ela tinha essa idade, responde como adolescente. O crime ocorreu lá atrás. Ele paga por isso e não por agora. Então, vamos torcer aí para que aumente isso, porque o caldo deve engrossar ainda mais para esse homem que abusou da fé, infelizmente, de algumas pessoas aqui na nossa região.